Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus porque uma força saía dele e curava a todos. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de cada dia, ouvimos hoje esta bela passagem do Evangelho que nos é narrada por São Lucas. E lembra você que São Lucas é o evangelista que sempre narra a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo sempre como centro a oração. Em todos os eventos importantes da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelista São Lucas mostra que Jesus está sempre em oração. E justamente aqui neste momento tão importante da constituição da sua igreja, quando Jesus chama e envia os seus discípulos como apóstolos, a palavra do Evangelho também diz que Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Nós estamos ainda hoje, nos reflexos dessa grande alegria deste último domingo, em que tivemos a canonização de São Pier Giorgio Frassati. E algo que destaca muito em Pier Giorgio Frassati é justamente o seu amor pelas montanhas. Ele costumava sempre subir as montanhas para poder orar. Uma das suas últimas palavras que ele escreveu numa foto que tirou justamente nas montanhas, ele escreveu verso l'alto, ou seja, para o alto, para cima. Ele costumava dizer que quanto mais alto subirmos, melhor nós podemos ouvir a voz de Deus. Pois bem, e claro que Pier Giorgio Frassati tomou isso do próprio Senhor Jesus Cristo, pois também Jesus, como filho, quando queria ouvir o Pai, subia a montanha para orar. E é assim que o Evangelho nos apresenta hoje. A palavra nos diz que depois que passou a noite toda em oração a Deus, ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu dentre eles os 12, aos quais deu o nome de apóstolos. E então o Evangelho nos apresenta um a um, nome por nome. E quero pedir que você também inclua aqui o seu nome, porque também você é um discípulo chamado por nosso Senhor Jesus Cristo e também enviado por Ele para o apostolado, para uma missão. Então, irmão e irmã, é preciso saber que você e eu também estávamos naquela oração que nosso Senhor Jesus Cristo fez naquela noite sobre a montanha. Ali, o Pai já mostrou para Jesus todos os seus discípulos que um dia também haveriam de ser enviados para uma missão, para anunciar o Evangelho. É como se o Pai desse ao Filho, naquela noite de oração, a lista completa de todos aqueles que ao longo de todos os séculos, em todos os lugares do mundo, porque a igreja é católica, ela é universal, o Pai deu ali ao Filho a lista completa de todos aqueles que ao longo dos tempos ele haveria de chamar. Então, também nessa lista, nós podemos incluir aí o nosso nome. Procure o seu nome nessa lista que você vai com certeza encontrar, porque você é discípulo, porque você é apóstolo, chamado e enviado pelo próprio Senhor Jesus para essa grande missão. É daí, irmão e irmã, que a igreja é propriamente apostólica. Além de ser católica, ela é apostólica, porque fundada sobre a fé
dos apóstolos e também porque a igreja é enviada, não é? Apóstolo quer dizer enviado. Por isso a igreja tem uma missão no mundo de anunciar o evangelho e de evangelizar todos os povos e nações. A palavra nos diz então que depois que Jesus chamou um a um, Jesus chama sempre pelo nome, ele conhece pessoalmente cada um de nós. Então Jesus desceu a montanha com eles quando ali estava já uma grande multidão que os esperava para ouvirem Jesus e também para serem curados de suas doenças. O Evangelho nos diz que todos procuravam tocar Jesus porque uma força saía dele e curava a todos. Que graça, irmão e irmã, ouvir isso, não é que todos procuravam tocar em Jesus. Eu e você também temos essa graça de poder tocar Jesus todos os dias no Santíssimo Sacramento, na Eucaristia. Não é mais do que tocar, nós podemos comungá-lo, nós temos esse momento tão íntimo com Ele. E é nesta hora também, quando nós tocamos Jesus, quando nós comungamos Jesus, que uma força sai dele e nos reveste, então, de coragem, que nos anima, não é que nos dá sempre esta graça tão necessária que nós precisamos para viver cada dia da nossa vida. Então, hoje, visite uma igreja, não é? Vá até o sacrário, toque com suas mãos o sacrário, não é? Experimente essa força, sair do sacrário e vir até você. Se você puder ainda hoje, participe da missa e mais do que tocar em Jesus, comungue Jesus para receber esta força que vem do corpo de Jesus, não é? Desse toque eucarístico, deste toque sacramental que também nos dá toda a força, porque tudo que eu e você realmente precisamos neste dia é sermos homens fortes, mulheres fortes, para que nós possamos enfrentar todos os desafios que a vida nos traz nesta terça-feira. Então, que seja uma terça-feira muito abençoada, que você possa enfrentar este dia na força que vem do Senhor, da Eucaristia que você recebeu e desse Jesus que concede cada dia a sua graça, pois Ele é o alimento dos santos, Ele é o pão dos fortes. Que tenhamos, então, sempre essa necessidade de receber Jesus a nossa força. Deus abençoe você nesse dia e até amanhã, se Deus quiser.